Iniciamos nossa aula com o primeiro paradigma, manufatura em massa atual. A manufatura artesanal ela foi superada por Henry Ford com a chamada manufatura em massa. Então, esse novo paradigma ele surgiu no início do século XX e tinha algumas características bastante diferenciadas em relação à manufatura artesanal, como a alta divisão do trabalho, o alto grau de repetitividade, a competição baseada na produção de baixo custo, explorando as economias de escala. A manufatura em massa ainda é utilizada e pode ser fonte de vantagens competitivas. Porém, nos dias atuais, esse paradigma apresenta algumas diferenças em relação à manufatura em massa fordista. Algumas das características que as diferenciam são o foco na abordagem da produção da qualidade e na variedade como objetivos qualificadores. Pensando no sistema de coordenação de ordens de produção e compras ideal para uma manufatura em massa atual, é uma simples planilha para controlar a taxa de produção, uma vez que essa é suficiente para tratar o altíssimo grau de repetitividade desse paradigma. Então, como vemos no quadro desenvolvido por Godinho, a manufatura em massa atual, tendo na produtividade e, consequentemente, baixíssima variedade, o seu objetivo ganhador de pedidos, ela necessitará somente de um sistema de programação simples, utilizando somente uma planilha ou, no máximo, uma regra de liberação simples voltada à programação de produção. Nesse caso, a função objetivo a ser minimizada deve estar ligada ao objetivo custo, como, por exemplo, o tempo médio de fluxo. Ok? A manufatura em massa atual está totalmente relacionada à política Make to Stock, uma vez que nesse paradigma produz-se inteiramente para estoque. A manufatura em massa atual está relacionada ao nível de repetitividade, produção em massa. Então, tem como objetivo ganhador de pedidos a produtividade e, portanto, trabalha com altos volumes de produção, nenhuma diversidade e baixa média diferenciação. Além disso, alguns princípios da manufatura em massa de Ford, eles não são mais encontrados na manufatura em massa atual, como é o caso da distinção rígida do pensar e executar, a perseguição da integração vertical, os longos ciclos de vida dos produtos. Então, isso não são mais encontrados na manufatura em massa atual. Então, na verdade, a manufatura em massa ela não morreu, ao contrário de que muitos acreditam. Ela ainda ocupa uma porção significativa no mercado, principalmente aqui no Brasil, em particular a indústria de calçados. Então, aqui no slide, nós temos um quadro apresentado por Godinho que resume essas diferenças entre a manufatura em massa precedente, que seria lá de Ford, e a manufatura em massa atual. Na manufatura em massa precedente, as diferenciações elas não eram buscadas pelos clientes. Já na manufatura atual, os clientes buscam algum grau de diferenciação. Antes, os gerentes pensavam, os operários executavam, com alto grau de integração vertical, longo ciclo de vida dos produtos. Na manufatura atual, não há divisão rígida entre o gerente que pensa e o operário que realiza. Então, não há necessariamente preocupações de integrações verticais e o ciclo de vida dos produtos não são tão longos. Antes, os ambientes de produção sem diversidade ou diferenciações. Na atual, os ambientes de produção sem diversidade, porém com grau pequeno médio de diferenciação. Quanto aos objetivos de desempenho, na manufatura em massa precedente, temos qualificador. Então, a qualidade, somente abordagens do usuário e valor. Já na manufatura em massa atual, o qualificador é a qualidade, abordagens do usuário, do valor e da produção e a variedade.